Polícia Federal começou a pegar os bolsonaristas que espalharam notícias falsas a respeito do Rio Grande do Sul. A maldade dessas pessoas é imensa, pessoal. Eles até podem ter apagado as mensagens, mas a Polícia Federal as recuperou. E eles ficam partilhando notícias falsas porque não podem atacar o governo Lula, já que na época do desastre parecido, no passado, Bolsonaro ficou andando de jet ski. Então, como eles vão criticar o governo Lula? Somente com notícias falsas. E é por isso que há uma necessidade de politizar, sim, essa questão, porque a tragédia do Sul é uma questão ideológica, já que eles sempre negavam o aquecimento global. E agora, se você reparar, os ataques que são feitos são idênticos ao que acontecia na época do governo Bolsonaro. Mas o que você acha de politizar essa situação? Ela é uma questão ideológica? Por que os bolsonaristas partilham tantas notícias falsas? A PF tem que pegá-los? Se você concorda comigo que eles são maldosos, inescrupulosos, deixa o like e se inscreva no canal. A maldade desses bolsonaristas, de parlamentares bolsonaristas, ela é algo assim sem tamanho. Porque na quarta-feira, em discurso na Câmara dos Deputados, vários parlamentares, todos eles bolsonaristas, ficaram propagando notícias falsas a respeito da tragédia do Sul. Notícias falsas. Eles acham que vão enganar a população por muito tempo. Não vão, porque logo depois as pessoas vêm e os desmentem. O problema é que esses bolsonaristas, como aquele Paulo, não sei das quantas, né, que tem um barbão, Paulo Bilinski, que atirou na namorada, Caroline de Tone e os outros, Giovana Federal, esses lorpas todos, eles são referência. Eles são referência pelo menos para uma parcela da população. Eles são ouvidos, eles influenciam. Então quando eles passam uma notícia falsa à frente, na posição de autoridade, em pleno plenário da Câmara dos Deputados, eles desmobilizam. E o que nós não podemos nesse momento é justamente desmobilizar a ajuda humanitária. Porque quando você solta uma notícia, propaga uma notícia ou uma mentira, falando que caminhões com ajuda humanitária, com doações, estão sendo barrados nas rodovias, o que acontece? Você tira o ímpeto e a vontade daquela pessoa de acabar doando. Muitos se falaram da reportagem do SBT. Ah, porque caminhões estão sendo barrados. Aquela reportagem do SBT foi descontextualizada. Tanto que o SBT emitiu uma nota explicando o que aconteceu, mas mesmo assim os bolsonaristas continuaram a propagar aquela mentira. O que aconteceu foi um ato isolado em Santa Catarina, onde caminhões foram atuados por conta do peso. E aí eles receberam uma multa, mas a multa vai ser anulada lá na frente. O próprio SBT, vendo a repercussão negativa e que essa reportagem estava sendo utilizada para propagação de notícia falsa, emitiu uma nota falando o seguinte: aquilo foi um caso isolado, os caminhões não estão sendo impedidos de prosseguirem, não há nenhuma exigência de nota fiscal para doação, foi um caso isolado, estão tirando do contexto. E por isso o SBT retirou as reportagens do ar de todas as plataformas para evitar justamente o que os bolsonaristas estavam fazendo. E agora eles estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro, o Pablo Marçal, senador Cleitinho e vários outros bolsonaristas estão sendo investigados porque a Advocacia Geral da União solicitou essa investigação. Eles apagaram as mensagens, mas a Polícia Federal as recuperou, vai manter como prova e possivelmente eles vão ter que prestar depoimentos no futuro. Talvez o caso nem avance tanto assim. Se encerre daqui 2 ou 3 semanas. Mas o simples fato da Polícia Federal estar investigando, mostrar que há um controle, há uma presença, evita que novas notícias falsas acabem sendo propagadas, acabem sendo divulgadas. Isso é muito importante, porque como eu falei, nesse momento as notícias falsas desestimulam a ajuda humanitária. Nós temos vários golpes sendo aplicados. Muitas doações que estão sendo feitas, doações financeiras, estão caindo em golpes. Se você quiser doar, pesquise. Procure um órgão oficial para que você possa realizar a sua doação, para evitar golpe. Então, quando a Polícia Federal começa a atuar parlamentares bolsonaristas que estão propagando notícia falsa, ela dá uma coibida em golpes financeiros, em outras maldades que estão sendo feitas. Porque o objetivo dos bolsonaristas é desacreditar a atuação do governo, desmobilizar também a população e minar a credibilidade institucional. Porque, como eu falei, não tem como os bolsonaristas criticarem a atuação do governo Lula. Ah, você está dizendo que a atuação do governo Lula não tem crítica alguma? Sim,
É possível criticar. Você pode falar algumas coisas. Eu acho que aquele episódio da Janja e do cavalo, aquilo exagerado. Você pode falar que faltou investimento do governo Lula para isso, para aquilo. Alguma crítica vai acontecer. O problema é que os bolsonaristas não têm a mínima condição de fazerem críticas alguma. Por quê? Por conta do episódio do Bolsonaro e do jet ski. O Lula recuperou essa passagem do Bolsonaro andando de jet ski num programa do governo que ele foi divulgado aqui na plataforma, uma live dele aqui na plataforma. O Eduardo Bolsonaro fala qualquer crítica do governo Lula, posta uma foto do pai dele andando no jet ski. Aquele foi um caso muito emblemático. A situação do Bolsonaro andando de jet ski, ela é compatível com a fala sobre a gripezinha. É só uma gripezinha. Mostra todo o descaso. E naquela época Bolsonaro falou, eu pretendo não voltar das minhas férias tão cedo, enquanto a população da Bahia estava sofrendo com as chuvas. Como que você vai criticar o governo, sendo que você tem, no passado, uma imagem de uma situação igual que o Bolsonaro não fez absolutamente nada? Não tem como criticar. A comparação, ela é inevitável. Como também a polarização, nesse caso, é inevitável. E me incomoda muito esses comentaristas políticos, Pablo Hortelado, que é o professor da Universidade de São Paulo, Josias de Souza, nem a tragédia acaba com a polarização no país, nós não podemos polarizar. O que esses caras, esses tontos, não entendem é que isso que eles estão falando é paradoxal, porque eles estão polarizando com aqueles que estão polarizando. E qual é o problema de polarizar? Qual é o problema? Não há problema algum. A polarização que eles tanto criticam, ela politiza as pessoas. Por que politiza? Porque politiza. As pessoas se identificam mais de um lado. Elas começam a ter um pouco mais de consciência política. Mas essa consciência política, ela é baseada em notícia falsa, em propagação disso e daquilo. Não importa. A população está mais politizada, a população se interessa mais sobre política e não sobre aquelas questões superficiais da política. Ela começa a se entender mais politicamente e isso é extremamente positivo. Eu me identifico com esse espectro, eu me identifico com esse outro. Mas são questões deturpadas, mas é o início. Você tem a politização e toda politização ela é benéfica. Esses caras eles são tão lorpas que eles querem avaliar a aprovação do governo Lula sem considerar o contexto de polarização que eles mesmos colocam para o país. E tem que polarizar para poder politizar a respeito desse caso do Rio Grande do Sul. Eu vi uma parlamentar falando o seguinte, essa tragédia não é uma questão ideológica. Bolsonarista, claro, é óbvio que é uma questão ideológica. Porque essas figuras bolsonaristas de extrema direita negaram sempre o aquecimento global. E agora o que nós estamos tendo é um reflexo das mudanças climáticas que eles sempre negaram. Por isso que eles falam, não é uma questão ideológica, porque aí nós vamos ter que entrar na pauta climática que eles negligenciam. Mas lá em 1941 também aconteceu isso, aconteceu em 1941, só que agora a frequência desses eventos está acontecendo cada vez mais, com mais frequência, mais rápido. E qual é o impacto disso? Não é uma questão simplesmente climática, porque agora, com as enchentes do Rio Grande do Sul, o preço dos alimentos vai aumentar. Então, o efeito climático vai provocar um efeito de inflação. O efeito da inflação vai reduzir a aprovação do governo, porque inflação é um elemento da aprovação. E aí o que acontece? Por conta disso, você tem substituições de poder nas campanhas majoritárias. Por quê? Porque você tem o efeito climático e você acaba tendo todo esse desdobramento. E você não quer politizar? Por que o poder público não investiu mais na região? Porque o poder público não se interessa pela prevenção de enchente. Porque toda vez que você vai fazer uma obra, reclama que tem corrupção, reclama que não pode gastar. Como que não é uma questão ideológica? Como que não é uma questão ideológica? É uma questão ideológica. E os próprios ataques que estão sendo feitos hoje para minar e descredibilizar as instituições republicanas são idênticos ao que eram feitos na época do governo Bolsonaro. Bolsonaro pode não comandar mais a estrutura de ataque às instituições republicanas que está agindo agora, como ele comandava na época que ele era presidente. Mas era a mesma coisa. Notícias falsas, atacando um alvo com o objetivo de descredibilizar as instituições republicanas. E eu tenho que ouvir de Josias de Souza que não temos que polarizar. Faça meu favor.